Todos estão se cuidando. Uma outra coisa que eu tenho que falar com vocês é sobre a nossa prática. Hoje a gente vai dar início às nossas práticas. Eu não sei se todos vocês entraram lá no AVA e viram que a instituição colocou algumas aulas práticas. Vocês entraram no AVA de vocês, vocês conseguiram ver isso? Sim. Sim. Então hoje a gente vai discutir justamente sobre essa prática, vamos dizer assim, né? O que acontece? Eu expliquei para vocês, eu acho, semana passada, que a Croton ela tinha dividido algumas disciplinas por ondas, né? Onda 1, onda 2 e a onda 3. A onda 1 era vamos dizer assim, as disciplinas mais fáceis de ser práticas, né? Que a prática já estavam sendo realizada de forma remota. A onda 2 daria início essa semana e a onda 3 é aquelas práticas que precisam exclusivamente de aparelhos e laboratórios mais complexos. Então, teoricamente, agora não seriam realizadas as práticas onda 3. A disciplina de vocês ficou na onda 2, então é aquela que eles iam colocar o material lá, os alunos iriam assistir e aí a gente revisaria com o professor e tiraria algumas dúvidas, certo? Todos vocês viram o material, conseguiram assistir os vídeos e o que vocês acharam? Eu não gostei. Por que não gostou? Eu não sei, eu acho que ficou tudo muito EAD e eu acho que eu sou mais de prática mesmo. Eu acho que foi por isso. Ah, você acha que foi por isso? É aquilo que eu falei, né? Na circunstância do momento que a gente se encontra. Infelizmente, esse semestre a gente não vai ter como realizar a prática no laboratório, tá? Então, a nossa prática será realizada dessa forma, remotamente. Creio eu que pela disciplina de vocês, vocês já viram que não, que eu acho, na minha opinião, que não vai afetar tanto vocês, porque, exemplo, né? São técnicas ou temas de aula prática que realmente a gente poderia fazer remotamente, tá? Porque não é tão complicado. Se vocês viram o material, né, e assistiram o vídeo, quem não viu ainda, eu sugiro que vocês entrem lá, vejam o vídeo, né? Façam isso em casa, pratique se possível, porque aí fica mais fácil. A nossa aula de hoje, teoricamente, a nossa aula prática, né? Justamente a gente vai falar do shiatsu, tá? Então, essa aula é a aula que está lá. Quem preparou foi a professora Fernanda Murakami, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é sobre o shiatsu. Então, a gente tem que entender os princípios do shiatsu e como ele é aplicado. Então, o que eu preparei para vocês? Eu vou mostrar o conteúdo que está lá no AVA para vocês e depois a gente vai falar, eu vou mostrar um vídeo para vocês e a gente vai comentar sobre a técnica. Então, o objetivo da aula, né, é para vocês vivenciar o teórico e o prático da técnica, né, em si, e a utilização na atenção primária à saúde, que é justamente a disciplina de vocês. Então, primeiro, para a gente entender o shiatsu, né, a gente tem que entender da reflexologia. Então, a reflexologia, né, do grego é como conhecimento ou estudo. E reflexologia é o estudo dos reflexos, tá? Então, o shiatsu ele teve início lá na China, tá? Há mais de, vamos dizer assim, de 5.000 anos atrás. Então, a reflexologia é uma técnica terapêutica, ela não é invasiva, não é medicamentosa, ela é baseada no mecanismo, né, e das doenças, ou seja, da fisiopatologia, ok? E tem como objetivo
restabelecer justamente, que a gente já comentou isso em aula prática, a gente já tinha visto sobre as técnicas complementares, né, as PICs, que é equilibrar a homeostasia, tanto física e a emocional do indivíduo. Identificar, né, os distúrbios ou as disfunções desses indivíduos e através ou por meio desses estímulos nas terminações nervosas em alguns pontos específicos, que é aqueles pontos que a gente já tinha falado, que são os meridianos, vamos dizer assim, tá? E trata-se da estimulação de algumas áreas específicas que a gente pode aplicar uma pressão suave, que teoricamente, né, por meio dessa pressão, irá gerar informações aos órgãos correspondentes, né, da área da reflexologia. Então, proporcionando assim os benefícios ao organismo. Então, é aquilo que eu sempre falei para vocês. A gente viu na PIC, né, nas PICs, na aula das terapias, das práticas, né, interativas complementares. O que acontece? Acredita-se que o corpo ele tem o meridiano, ele tem o Ki lá, ele tem energia. Além disso, ele tem alguns pontos específicos que estão relacionados com algumas áreas do nosso corpo. Então, acredita-se que a gente estimulando essas áreas, né, específicas do nosso corpo, a gente pode promover, se tem uma disfunção naquela área, naquela zona específica, a gente possa promover por meio desses estímulos, nesses pontos, né, a homeostasia, o reequilíbrio da função daquela área, né, ou restabelecer alguma disfunção comprometida, certo? Então, basicamente, né, o que eles fazem? A reflexologia é uma terapia por zona. Existe 10 zonas longitudinais no nosso corpo, entre os nossos pés, tá? Também entre o nosso hálux, lá vamos ver, desde a nossa cabeça, né, as mãos, pés e todos os membros, todas as partes do corpo existe essas zonas, existe esses pontos longitudinais. Então essa pressão ela pode ser aplicada em qualquer lugar, basicamente assim, tá? E os reflexos no pé, eles são a imagem, né, especular e fiel dos organismos e das funções e estruturas de todo o corpo humano. Então, eles acreditam nisso, que lá no nosso pé existem zonas que estão ligadas diretamente com todas as áreas do nosso corpo. É basicamente isso que eles acreditam, quem trabalha com a reflexologia, né? A reflexologia acredita nisso. E também eles entendem, né? Acredita que cada órgão localizado em uma zona será indiretamente estimulado, né? Pela estimulação exemplo podal, que é o estímulo no pé. Isso ocorre através, né? Por meio desses 10 pontos longitudinais, né? Ou essas 10 zonas longitudinais que a gente se encontra no nosso corpo, e 5 sendo 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. E aí a gente tem que entender isso, tá? Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Primeiro, né, a gente pode utilizar a técnica que eles chamam de caminhada, tá? Então, basicamente, a gente realiza pelo nosso polegar, ou pode ser pelos os dedos também, aí é o que é mais fácil para vocês. A gente posiciona o paciente de uma forma confortável, bem relaxada, certo? Sempre as mãos limpas, higienes, cuidar das meninas que têm as unhas grandes, vamos dizer assim. E o que a gente faz, né? Basicamente, a gente avalia a presença de cristais nas áreas reflexas, ou seja, aqueles pontos longitudinais, que são esses daqui, vamos dizer assim, a gente vai simplesmente passar o dedo avaliando, ou seja, o ponto que a gente sentir como se fosse um cristal, ou um ponto que a gente sentir mais denso, a gente vai ficar fazendo a reflexologia de uma forma, né? Lá que a gente pode começar do calcanhar e seguindo essa zona, vamos dizer, longitudinal, aí até o final dela, de uma forma suave a pressão, não pode causar dor ao paciente, né? E de uma forma simples, mas
suave. E aí a gente vai fazendo esse movimento até sentir que aquela zona de cristais, né, ou aquela zona mais dura, mais rígida, mais densa, vamos dizer assim, se solte, né, acaba liberando. Então é isso que a gente faz no pé do paciente, por exemplo, com a técnica de caminhada, ok? A técnica em círculos, a mesma coisa, paciente deitado, relaxado, né? E aí você vai palpar, segurar o paciente de uma forma firme, porém sem causar dor e sem muita pressão, relacionada com a área que você já avaliou que encontrou mais densa ou com aspecto daqueles cristais. E aí a gente, com a como vamos dizer assim, com o nosso polegar ou a polpa do nosso polegar, a gente vai fazer movimentos, né, circulares naquela zona. É basicamente isso. Então a gente vai fazendo esses canais, ou seja, tentando abrir esse canal longitudinal de uma forma que ele relaxe e promove o bem-estar. É basicamente isso. E aí existe as outras técnicas, que é uma técnica de gancho, que vamos dizer como se fosse o circular contrário, né? Se eu posso dizer isso, mas tem um nome específico que é a técnica de gancho, que a gente vai como se fosse fazer um gancho, né? Como se fosse fazer um J assim. Então, basicamente o que a gente faz? Encontrou o ponto reflexo, né? Os tecidos lá mais densos, mais com aspecto de cristais, vamos dizer assim, e você vai ficar naquela área estimulando de uma forma como se fosse formando um gancho, desenhando um gancho, desenhando um J. É mais ou menos isso. Aí até, né, se sentir mais relaxado, ou a área começar a se aquecer, ficar mais vermelha, isso significa que está chegando mais sangue, está relaxando o tecido, ok? Alguns princípios, né, principais benefícios que a gente pode obter com a reflexologia. Diminuição do estresse, né, o efeito do estresse, estimulação do sistema imunológico, melhora a circulação, alívio da dor, melhora também no trânsito intestinal, né, que a gente pode promover, trabalhar em paciente, por exemplo, com constipação, e também ajudar a eliminação de toxinas, por meio lá do nosso sistema linfático, né? A gente ativando mais aquela área, ativando mais o sistema linfático, favorece essa circulação, ok? Esse é um mapa que a gente encontra no pé relacionado com órgãos, né? Ou alguns sistemas. É uma imagem legal, quem acredita e quem quer trabalhar com isso, eu acho bem relevante e que tenha isso em mente para vocês entenderem e trabalhar isso. Então, no nosso pé, existem pontos de todos os órgãos. Exemplo, né? Vocês podem ver que lá no nosso hálux, bem no meio do nosso hálux, basicamente é o ponto do hipotálamo, né? Então, da cabeça, da glândula de várias glândulas, né? Mas aqui está de pituária, né? Que é como se fosse a hipófise, algumas glândulas que a gente encontra na nossa cabeça. Então, na ponta do nosso hálux, perto da nossa unha, vamos dizer assim, que a gente tem do cérebro como um todo. Aí o segundo dedo, ouvido, né? Aí o ponto interno do ouvido, aí depois lá no nosso terceiro, quarto dedo a gente tem os olhos, relacionados com os olhos. Aí o ouvido externo entre o nosso quarto a quinto dedo. Então, todos os pontos, eles acreditam que estão nos nossos pés. Então, exemplo, professor, eu posso estimular o funcionamento do meu estômago pelo meu pé? Acredita-se que sim, tá? Então, o shiatsu pode ser utilizado nos seus pacientes, pode ser de uma atenção primária? Sim, né? Todos aqueles benefícios que a gente já falou, melhora a circulação, bem-estar, né? O estado emocional também vai melhorar, consequentemente, por causa disso. Então, pode-se prevenir lesões? Lógico, né? O que a gente vê é justamente isso. Ele pode funcionar de uma forma preventiva, às vezes não em um paciente já muito comprometido, mas aquele paciente que está estressado, que tem problema circulatório, que é aquele paciente que pode vir apresentar várias alterações, por que não trabalhar? Certo? E aí, também um outro mapa para vocês
verem. Então, a gente aqui tem pulmões, fígados, rim, né, bexiga, intestino grosso, intestino delgado, colo transverso, sigmoide. Então, a gente tem tudo aqui, além de estômago, pâncreas. Então, vocês podem trabalhar? Podem, né? Quem sabe isso que eu tô falando. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que atua nisso e tem muita gente que acredita fortemente nisso. Mas é aquilo, o que a gente vê na literatura, que de uma forma preventiva é muito eficaz, né? Mas umas doenças muito alteradas, às vezes não. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, o tratamento, ele é sempre como a gente faz, né? Inicialmente, a gente sempre começa mais com relaxamento inicial, com aqueles deslizamentos, né? Aí a gente encontrou uma zona mais específica, a gente trabalha com a terapia mais específica, em gancho, circulatório naquele ponto, para liberar mais aquele ponto, e no final a gente sempre termina também, né, com o relaxamento final, como se fosse aquele deslizamento igual a gente fez inicialmente. Tudo bem, pessoal? Aí o que eu fiz? Eu separei um vídeo para vocês verem, que é diferente um pouquinho daquele que está no AVA, mas é um vídeo interessante, porque aqui ele não trata só o pé, mas trata seguindo aquela linha de longitudinal. É um cara que eu vou pedir atenção para vocês, que ele não fala um português correto, né? Porque vocês vão ver que eu acho que ele é até britânico, então, consequentemente, ele fala pouco português. Mas eu achei um vídeo simples, porque até mesmo outros estavam muito longos, e aí eu acho que fica mais difícil de entendimento. E é bem legal a gente ver uma outra técnica sem ser só nos pés, ok? Professor, tá sem áudio. Vamos ver se eu consigo organizar isso. Mas eu vou falando. Todo mundo tá sem áudio, pessoal? Sem áudio também. Tá. Então eu vou falando para vocês, ok? Eu acho que fica mais fácil, certo? Pode ser? Pode. Ele só está explicando que ele não fala o português bem, mas que ele vai tentar ensinar em português. E ele está falando que é só uma introdução ao chat, tá? De uma forma simples, para que vocês possam aplicar em seus pacientes ou familiares e para treinar. E, e ele está falando que o shiatsu, principalmente, que a gente trabalha é com a pressão, tá? E aí ele vai ensinar justamente como a gente fazer uma pressão em determinadas áreas do corpo. O que ele fala que assim, por meio lá das linhas longitudinais, sempre quando a gente coloca a pressão, né, teoricamente, o cérebro, né, as vias nervosas da pessoa, ela vai se concentrar toda naquela pressão que a gente está colocando. Ou seja, quando a gente coloca uma pressão, o cérebro da pessoa ele sempre vai ativar maior, né, mandando informação. Ó, tem algo me apertando, ou tem algo fazendo uma pressão sobre mim. É isso que ele está explicando, tá?
Aí, o que que acontece, né? Ele está falando para a gente sempre utilizar as duas mãos. Por quê? Porque se você coloca uma, o cérebro da pessoa vai focar toda naquela pressão que você está colocando. Quando você coloca as duas pressões de uma forma longitudinal, né, o cérebro não vai só em um lado de pressão. O cérebro ele vai ir naquela linha longitudinal. Então, ele vai trabalhar naquela linha longitudinal. Ou seja, de uma forma geral, a gente fazendo uma linha longitudinal de pressão, o corpo vai trabalhar dessa forma, né? Mesmo você aplicando na coluna, se você fazer daquela forma, naquela pressão na linha longitudinal, você vai trabalhar a pessoa da cabeça aos pés. O que ele falou é justamente isso. É posicionar de uma forma lá da linha longitudinal e distribuir a pressão igual, para que a cabeça da pessoa, o cérebro da pessoa, não se concentre em uma das mãos, mas se concentre sim na linha longitudinal. Ou seja, você tem que posicionar o paciente relaxado, né, de uma forma que você esteja posicionado perfeitamente também, para que você distribua a pressão nas duas mãos iguais. Não pode, por exemplo, na direita você está fazendo uma expressão que na esquerda. A pressão das duas tem que ser iguais. Ele só mostrou, né, fora da pessoa, o como que ele vai fazer a pressão. Então, ele falou que é importante também o terapeuta estar bem posicionado para distribuir a pressão nas duas mãos de uma forma igual, tá? Para que não tenha alteração. Que o importante, o princípio do shiatsu é justamente isso, a pressão no ponto, ok? O que ele falou também, pessoal, que é importante o terapeuta não estar tenso, né? O terapeuta tem que estar à vontade, porque se você estiver tenso, nervoso, né? Você pode transmitir essa energia para a pessoa e aí a pessoa
o shiatsu não vai ser efetivo. Então, você vai encontrar um ponto de mais tensão. No caso da mulher, o ponto de mais tensão era na pelve dela. Então, ele ficou fixo com uma mão e nas outras, ele ia apertando, né, daquela forma longitudinal e distribuindo uma pressão por igual, sem o terapeuta estar, né, tenso. E aí você aperta e segura até o paciente se sentir que aquele local relaxou. E aí você pode ir mudando, ok? Então, pessoal, o que ele falou, né, basicamente, é que o shiatsu, a introdução do shiatsu era isso, né? E você pode aplicar o shiatsu em qualquer lugar, né, com o paciente, desde que você esteja no local que você consiga deixar o paciente à vontade e que você, a superfície embaixo do paciente seja mole, seja suave, né? Porque você não pode fazer isso diretamente no chão, porque aí, quando você for aplicar a pressão, essa pressão vai transmitir no paciente e acaba machucando porque ele está num solo duro, um solo rígido. Mas se você tiver mofadas, colchonete ou colchão, você consegue aplicar o shiatsu. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Pessoal? Sim, entendi, professor. Sim? Sim. Sim? Então tá bom. Pessoal, outra coisa que eu tenho que falar com vocês, né? Na verdade, vejam esse vídeo, procuram na internet, tem mais vídeo de shiatsu, é bem tranquilo, vocês têm que entender a filosofia da técnica, que é pelas linhas longitudinais, que transfere pressão, né, que relaxa aquelas linhas longitudinais, que trabalha de uma forma harmoniosa, para que tenha reequilíbrio, né, da homeostasia do indivíduo. É basicamente isso, certo? Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje era isso, ok? Para a gente discutir. Semana que vem a gente também vai falar da prática. Então, vou pedir para vocês, olhem lá no AVA, vejam a próxima aula de vocês, assistam antes, né? E venham para a aula preparados, né? Para a gente discutir mais o que vocês tentaram, se vocês aplicarem alguém, pai, mãe, cachorro, namorado, sei lá, cunhado, cunhada, tenta fazer isso, tenta aplicar, vejam se surge alguma dúvida, traz aqui para a aula, para agregar na aula e a gente vai discutindo. Tudo bem? Bem. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês, né? Continue firme, falta pouco, pessoal. Sei que a gente está tudo estressado e cansado já desse semestre assim, tá? Mas continue firme. Vamos em frente. Falta bem pouco. Semana que vem a gente tem mais uma prática. Na outra a gente faz a outra prática e daqui a pouco acabou o semestre, certo? Certo. Tudo bem? Então, pessoal, fiquem com Deus, boa noite, tá? E aí, até semana que vem. Tchau, Boa noite, tchau. professor. Semana que Tchau, vem. tchau, obrigado.